Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Este ano estreia O Exorcista, o filme O Devoto, a continuação do clássico de 1973. Só que ele traz um demônio e é sobre esse demônio que eu vim fazer o vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é pra você saber quando tem vídeo novo. O Soluço tá aqui com a gente nos vídeos de hoje. Tá muito frio, então já pega seu chocolate quente aí, senta pra assistir um videozinho nesse frio. E se você já é inscrito aqui há muito tempo, acompanha esse canal há muito tempo, muito obrigado. Considere-se ser membro aqui do canal. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro. Valores muito simbólicos que vai ajudar muito aqui ao crescimento do canal. Esse ano estreia O Exorcista, O Devoto, a continuação do clássico do filme de 1973, responsável não só por estabelecer o gênero de terror sobrenatural na indústria cinematográfica, como também fomentar a ideia do pânico satânico que se espalhou pelo mundo entre as décadas de 1980 e 1990. Mas que a aparência perturbadora da atriz Linda Blair, que interpretava a protagonista Regan McNeil, o que aterrorizou plateias pelo mundo era a imagem e história da entidade demoníaca que possuiu a garota, Pazuzu, o demônio do filme de Exorcista. Esse demônio ele existe e era adorado na Mesopotâmia como uma entidade maligna que controlava o vento e protegia as crianças. Pazuzu, gente, ele consta na história desde o primeiro milênio antes de Cristo, na antiga Babilônia, na antiga Síria, na antiga religião assíria e babilônica. Ele era chamado de o rei dos demônios do vento, uma entidade maligna, dicotômica, que trazia fome, pestilência e destruição. Gente, o Soluço tá com muito frio, tá até tremendo, gente. Ele trazia destruição e ao mesmo tempo afastava outros tipos de demônios ao ser invocado como forma de proteção para as mulheres. Normalmente os povos mesopotâmicos antigos clamavam o seu nome para proteger do demônio Lamashtu. Gente, se eu falar errado, me desculpa. Demônio Lamashtu. Esse demônio era conhecido por destruir crianças e crianças pequenas, mulheres, mulheres grávidas. A dicotomia de sua natureza parece mais forte devido à propagação do cristianismo, que associou o significado da palavra demônio a criaturas descendentes de Satanás baseadas no inferno e que exerceram sua vontade maligna sobre os humanos na terra. Mas para os antigos assírios e babilônios, no entanto, demônio simplesmente significa espírito. Inclusive, a própria palavra deriva de daimon, que é espírito em grego, referindo-se a esses seres imortais menores que atuam como intermediários sobrenaturais entre deuses e humanos. Os demônios poderiam ser enviados tanto para punir os mortais, quanto para encorajá-los. No entanto, nem todos os demônios eram necessariamente maus. E mesmo aqueles que eram, eles possuíam várias camadas complexas que constituíam sua personalidade e natureza. Os povos antigos tentaram compensar o poder destrutivo de Pazuzu. Eles ofereciam orações na esperança de que ele contivesse os ventos e usasse para propósitos mais benevolentes. A primeira evidência arqueológica de Pazuzu, ela foi descoberta no túmulo de uma mulher perto do Iraque e remonta ao século XVIII a.C.
Essa foi a primeira iconografia mesopotâmica conhecida por fundir vários componentes animais em uma só representação. Antes de Pazuzu, normalmente a iconografia representava apenas uma única parte do corpo de um animal no corpo humano. Até hoje é difícil para os arqueólogos determinar a origem do demônio mesopotâmico. Afinal, diferente de outros seres sobrenaturais, ao longo da história não há registros reais de como a iconografia de Pazuzu evoluiu. Com base nos registros arqueológicos, as representações dele simplesmente apareceram totalmente do nada. Gente, apareceu totalmente do nada? Não tem como, né? Então, sendo assim, os historiadores não conseguem identificar um momento preciso em que suas representações ganharam forma. Então pode ser que eles existiam há muito antes disso, né? Mas as suas representações tenham surgido muito tempo depois. Pazuzu é um demônio da mitologia suméria, que era o rei dos demônios do vento e o filho do deus Rambi. Ele representava o vento sudoeste, que trazia as tempestades e a estiagem. Ele era considerado um demônio maléfico, mas também tinha um aspecto protetor, especialmente contra a deusa Lamastu, que atacava as mulheres grávidas e os bebês delas, sejam recém-nascidos ou ainda na barriga delas. Pazuzu era frequentemente representado por uma criatura de corpo humano, mas com a cabeça de um leão ou cachorro, garras em pé em vez de pés, 2 pares de asa, caudas de escorpião e o corpo revestido de escamas. Ele costumava ter a mão direita levantada e a mão esquerda abaixada, simbolizando vida e morte, criação e destruição. Ele também tinha um anel sobre a cabeça que indicava que suas estatuetas eram usadas como amuletos ou penduradas em casa. Pazuzu era invocado em rituais de magias para afastar os outros demônios de vento. E esses outros demônios podiam trazer doenças e pragas, então por isso que eles invocavam o Pazuzu, que acabava protegendo essas pessoas. Ele também era usado como um talismã para proteger as mulheres grávidas, as mães no puerpério, no poder de Lamastu, que se alimentava das crianças recém-nascidas e que também prejudicava os partos. As pequenas cabeças de Pazuzu eram feitas de vários materiais e colocadas no pescoço das gestantes ou nas mobílias da casa. E por isso que Pazuzu ficou famoso na cultura popular por ser o demônio que possuía a menina Regan no filme O Exorcista de 1973. Baseado no livro homônimo de William Peter Blatty. Ele também apareceu em outras obras de ficção, como na novela City of the Red Knights de William S. Burroughs e na história em quadrinhos O Demônio da Torre Eiffel de Jack Starrett. A origem do nome Pazuzu ela é incerta, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é que o nome seja derivado do acádio Pazuzu, que significa vento forte. Outra é que o nome seja uma forma abreviada de Pazuzu Abizu, que significa Rei do Abizu, Reino das Águas Subterrâneas na mitologia suméria. Uma terceira possibilidade é que o nome seja uma combinação de Paz e Zu, que significam, respectivamente, proteção e saber em sumério. Nenhuma dessas teorias é conclusiva e o nome Pazuzu pode ter outras origens desconhecidas. Mas ventos. O culto de Pazuzu não desapareceu completamente depois da queda da Suméria, mas continuou a ser praticado por outros povos da região da Mesopotâmia, como os assírios e os acádios. Esses povos herdaram muitos aspectos da cultura e da religião sumérias e adaptaram seus deuses e demônios às suas próprias crenças. E Pazuzu era um dos demônios que continuou a ser reverenciado, especialmente como um protetor, como a deusa Lamas, porque a deusa Lamashtu, ela era temida por sua maldade e crueldade. Então, por mais terrível que Pazuzu era,
essa Lama Chitu, ela era muito pior que ele, então eles invocavam o Pazuzu para proteger dela. Muitas estatuetas e amuletos de Pazuzu foram encontrados em escavações arqueológicas na Mesopotâmia, datando de diferentes períodos históricos. Algumas dessas estatuetas foram levadas para museus, como o Museu do Louvre em Paris, e elas podem ser vistas lá até hoje. Então, se você tiver a oportunidade de ir até Paris, vá até o Museu do Louvre ver algumas dessas estatuetas. O culto de Pazuzu também se espalhou para outras regiões do Oriente Médio, como a Síria e o Irã, onde ele era associado ao vento do deserto e às tempestades de areia. Alguns estudiosos sugerem que Pazuzu pode ter influenciado a figura do demônio islâmico Iblis, que também é ligado ao vento e ao fogo. O culto de Pazuzu perdeu a força com o avanço do cristianismo e do islamismo na região, que condenavam a adoração de qualquer outra divindade além de Deus. No entanto, Pazuzu ainda é lembrado na cultura popular, principalmente pela sua aparição no filme do Exorcista em 1973, onde ele é o demônio que possui a Regan. Esse filme trouxe Pazuzu para a atenção do público ocidental, inspirou outras obras de ficção que exploraram a sua origem e o seu poder. Pazuzu era um demônio ambíguo, que podia ser bom ou mal, dependia da sua situação. Ele era maléfico porque trazia as tempestades e as estiagens que podiam causar danos e sofrimentos às pessoas. Ele também era temido por sua aparência assustadora e por seu poder sobre a vida e a morte. No entanto, ele também tinha um aspecto protetor contra a deusa Lamashtu. Gente, se eu falar errado, me desculpe. Ela era muito mais cruel e muito mais perigosa do que ele. Por isso que ele era invocado para afastar outros demônios do vento, que traziam doenças, que os outros demônios, além de trazer praga, traziam doenças. E ele era usado como talismã para proteger, então, as mulheres grávidas e as mães. Então, eles se protegiam de demônios ainda piores do que ele, né? Recorrendo à ajuda desse demônio. Então, não é que Pazuzu ele era mal ou bom, né? Tudo depende da pessoa que adorava e do que a pessoa pedia a ele. Então, ele é um demônio complexo, porque ele não se encaixa numa categoria simples. Ele era um reflexo das forças da natureza que podiam ser benéficas ou destrutivas. Ele era um símbolo entre o caos e a ordem, entre a destruição e a criação. Ele era o caos, ele destruía, ele protegia. Então, ele fica no meio assim, não tem uma categoria de bom ou mal. Pazuzu, ele era o filho do deus sumério Rambi, que depois também foi reverenciado na Assíria e na Acádia, depois que esses impérios agregaram a região à Suméria. A criatura é utilizada como demônio, né? Mas, como nós podemos ver, ele era ambíguo, ele não era só mal, ele tinha duas faces, né? Não sei. Ele também é descrito como senhor das secas, dos gafanhotos, dos ventos, né? Ele é uma criatura, como o próprio nome diz, né, demoníaca. No entanto, por mais que ele fosse culpado por tais problemas, né, ele era a única entidade que conseguia lutar contra demônios ainda piores do que ele, que é o caso da deusa Lamashtu, que ela era extremamente maligna. Ela era filha do deus Anu, senhor dos céus. Ela tinha um comportamento maléfico, né? Ela ingeria a carne de bebês e de mulheres grávidas, né? Então, por ela ser uma demônia muito, muito, muito pior que Pazuzu, eles acabavam pedindo a proteção do Pazuzu. Como vimos, apesar do Pazuzu ter sido trazido ao filme do Exorcista como uma entidade só má,
né? A gente tem que ver pela crença, né, dos sumérios, que ele era uma criatura, né, uma entidade ambígua, né? Ele não era nem bom nem mal. Eu acho que ele tá muito mais próximo, né, dos humanos, porque ele é bom ou ele é mal, depende de quem, né? De quem tá pedindo, de quem tá falando. E é claro, gente, isso é uma crença antiga, né? Para os antigos ele realmente existiu. Não sei se ele existe, se ele existiu, se foi só uma crença local. Porém, é uma crença que está muito viva e essas entidades, elas meio que, enfim, tá por aí no mundo, né? Pelo sim, pelo não, é melhor não invocar nada disso. A melhor coisa que tem a gente é ficar longe dessas coisas, né? Mas é só uma história, né? Você já assistiu Exorcista? Vai assistir um novo? Gente, eu nunca assisti um filme de terror no cinema. E eu estou querendo muito ir no cinema para assistir filme de terror. Então vamos esperar para ver se eu vejo. Tô querendo ver a Freira. Não sei se eu vou. Bom, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Diz nos comentários vídeos que você quer que traga aqui, curiosidades, alguma coisa. Se você já sabia desse Pazuzu ou se você achava que ele tinha sido só inventado para o filme, né? Bem que esses filmes têm muitas coisas baseadas, né, em histórias reais, é o que deixa mais assustador, né? Muitas coisas dela, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Considere ser membro do canal e ajudar o canal a crescer. E se você assistiu até aqui e ainda não foi inscrito, já sabe, se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Fui!